Olhando para a filmografia do ator Christian Bale, uma coisa chama mais atenção do que todas as outras. E eu não estou falando das transformações físicas do ator, como vocês devem estar imaginando. Nós vamos falar sobre isso, mas tem uma coisa que é mais importante: os filmes que ele escolheu fazer. Ele sempre fez escolhas muito boas, assim como você que já se inscreveu aqui no canal, curtiu e compartilhou com alguém. Construir uma carreira como ator é um grande desafio. O Christian Bale é um daqueles atores que começou muito cedo, e começou bem. Ele foi o protagonista em um filme do Steven Spielberg, O Império do Sol. É sempre curioso pensar no trabalho de atores mirins. Nós já vimos interpretações muito emocionantes, e é estranho pensar que essas pessoas não continuaram bons atores quando adultos. Como aquelas pequenas pessoas com tão poucas vivências conseguiriam entregar performances tão emocionantes pra gente, às vezes sendo até melhores do que atores formados. A verdade é que existe uma mistura de coisas para isso acontecer. A primeira responsabilidade está com o diretor. As crianças não têm muitos filtros em relação a medos e também a sua imaginação. Você consegue introduzi-las a qualquer universo desde que saiba conduzi-las. E tem muitos diretores que sabem fazer isso, mas não continuam acompanhando o trabalho deles ao longo do tempo. Isso porque é um processo natural de se fazer filmes. Você grava e depois, tchau! O Christian Bale é um dos poucos que conseguiu transformar a sua carreira mirim em uma excelente carreira como adulto. Ele fez isso sempre buscando estar em projetos com grandes artistas, porque assim, de certa forma, ele e sua família sabiam que ele estaria em boas mãos. Mas é claro que não é tão simples escolher isso. A sua família, na verdade, vem de uma origem muito humilde. Eles foram despejados mais de uma vez durante a infância do Christian Bale. E a parte comovente disso tudo é que o seu pai, naquela época, ao invés de transmitir o pânico da situação para as crianças, na verdade fez com que os seus filhos encarassem toda a situação como uma aventura. E o Christian Bale diz em entrevistas que essa experiência o ensinou muitas coisas. A principal delas é a capacidade de uma adaptação muito rápida. Ele entendeu ao longo de todas essas transformações que, independente das viradas que a vida vai te dar, você de uma forma ou de outra vai cair em pé. E isso amadureceu muito rápido o ator. Ele entendeu desde muito jovem, graças a oportunidades que teve, que a atuação poderia ser mais do que apenas uma diversão e sim uma forma de sustento, algo que tiraria ele e a sua família daquela situação ruim. E foi dessa forma, com toda essa fome e desejo, que ele sempre encarou a interpretação. A gente consegue justificar várias das suas escolhas e métodos graças às suas origens. Hoje nós podemos dizer que o Christian Bale escolhe os papéis que quer fazer, mas é claro que nem sempre foi assim. Construir uma carreira como ator, como eu já disse 1000 vezes nesse canal, é muito, mas muito difícil. E escolher os seus papéis, então, é um patamar que poucos alcançam. Todo ator precisa de uma chance para começar e de uma grande chance para mostrar o seu talento, para se destacar em meio a todos os outros. E o filme Psicopata Americano foi essa grande oportunidade para o Christian Bale. Aqui nós vemos uma das primeiras transformações físicas do ator. Ao contrário do que muitos pensam, o corpo sarado do Christian Bale não é a sua forma natural. E aqui ele faz um psicopata extremamente preocupado com a sua aparência física. Então nada faria mais sentido do que o corpo que o Christian Bale criou para o personagem. O desenvolvimento dessa história depende apenas das escolhas do protagonista. Isso deu ao Christian Bale muito tempo de tela e também a possibilidade de mostrar diversas facetas no seu trabalho. Então nós temos toda a frieza inicial do personagem, apoiada pela narração, que também vai se transformando ao longo do filme, e é claro, nós temos as grandes explosões de loucura do psicopata. É um personagem divertido de se acompanhar e visivelmente o ator estava se divertindo enquanto fazia esse personagem. Esse filme foi uma das grandes viradas na carreira do Christian Bale e justifica várias das outras transformações que ele teve ao longo da sua carreira. Nós temos exemplos muito extremos como a transformação que ele sofreu por o filme O Operário e os poucos meses de distância que essa produção teve do filme Batman Begins. Então a capacidade de transformação do Christian Bale é muito forte. Depois disso ele ganhou o Oscar com o filme O Vencedor, onde ele também perdeu muito peso, voltou
voltou a ficar forte para Batman e ele volta a engordar para o filme Trapaça. Esses são alguns filmes principais, mas se você coloca os personagens do Christian Bale um do lado do outro, são praticamente pessoas diferentes. E a pergunta que fica é: para que se transformar tantas vezes? Quando você começa a pesquisar as entrevistas do Christian Bale, percebe que o ator entendeu muito bem e com uma certa profundidade qual é a função de um ator. Ele acredita que o trabalho de um ator ou de uma atriz é servir como um quadro em branco para uma história. Então o interesse do ator em todas essas transformações está em elevar o nível da sua atuação e dar uma profundidade ao personagem que não seria possível de outra forma. Ele entrega em O Operário um corpo que choca a plateia e ao mesmo tempo nos deixa lado a lado daquele personagem. Nós acreditamos na jornada daquele homem. Não existe nenhuma tecnologia no mundo, e eu acredito que não vai existir, que consiga entregar esse tipo de verdade em tela. É algo que jamais vai envelhecer porque realmente aconteceu. Além disso, é claro, nessa preparação para se transformar para o personagem, o ator sofre uma transformação psicológica. Atuar é a arte da imaginação, mas a partir do momento que você se coloca nesse tipo de situação, passando fome e realmente sentindo a mudança no seu corpo, não tem como você não se identificar mais com o personagem e entender melhor os efeitos físicos do que aquele personagem está vivendo. Ele nunca conseguiria fingir as coisas que está fazendo nesse filme. E pro Christian Bale, o fato de se olhar no espelho e não conseguir se reconhecer ajuda muito na interpretação. Então, dessa forma, o ator conseguiu construir trejeitos e até mesmo moldar a personalidade dos seus personagens a partir do peso que ele estava. Além da transformação do corpo, o ator também tem um trabalho de voz fantástico. Quando um ator entende o real valor dessa transformação vocal, todo o esforço feito vale a pena. E como encontrar tudo isso em um personagem? Muitas vezes o diretor pode ter ideias, ou até mesmo o roteiro pode também dar dicas. Aonde esse personagem nasceu, onde ele cresceu, quais são as pessoas à sua volta, as suas falas, a sua personalidade, a sua coragem ou falta de coragem. Tudo isso ajuda na construção de como essa pessoa fala. E eu realmente acredito que pouco adiantaria ele emagrecer ou engordar se ele não desse a real atenção à voz como ele dá. No fim das contas, todo esse trabalho árduo que o ator tem vem por um simples motivo: contar a história da forma mais real possível, independente do universo em que ela está estabelecida. Hoje em dia o ator já fez até live actions, então é um cara que está sempre se reinventando e tem uma curiosidade enorme em relação a todas as possibilidades da atuação. Como eu já disse em outros vídeos, nós só acreditamos no que estamos ouvindo quando o ator ou atriz também acredita, quando aquilo que sai da sua boca é uma verdade para ele. E o Christian Bale vai até o limite para sentir exatamente o que os seus personagens estão sentindo. Ele trouxe muita emoção e veracidade para tudo que fez. Como eu disse, é difícil definir qual é o corpo do Christian Bale. Isso porque ele trabalha como um camaleão. Você acaba vendo em algumas entrevistas o ator completamente desfigurado, fora do peso, careca, sem sobrancelhas. Isso porque ele realmente serve como aquele quadro em branco para o diretor e também todos os artistas da maquiagem criarem algo que nós não vimos antes. Ele entendeu desde cedo que essa era uma forma de ganhar a vida e ele deu todo o seu sangue para essa carreira. Nós conseguimos ver isso com a sua filmografia. Para vocês, qual é o filme mais marcante do Christian Bale? Qual é o personagem que mais te marcou ou qual é a transformação que mais te impressionou? Deixa aqui nos comentários. Vamos ver o que o ator tem pela frente. Ele é um grande exemplo da sua profissão e é um bom resumo de que a sorte e o talento só aparecem depois de muito trabalho duro.